Errar é humano. E insistir no erro é humano também. Porque ignorância, burrice, teimosia e soberba, eles são vícios do homem. Mas nada mesmo, justifica a negligência, a incompetência, a irresponsabilidade, a tirania e até o oportunismo das autoridades municipais e estaduais de São Paulo durante essa pandemia. A maior e mais rica cidade do Brasil, como você bem disse, é um péssimo exemplo de gestão de crise. Isso não é uma análise política, isso é uma análise técnica. E seguindo essa linha, nessa primeira fala, eu quero voltar um pouco no tempo para comentar a relação entre a pandemia e o carnaval, dentro dessa lógica de políticas públicas. O primeiro caso oficial do novo coronavírus registrado aqui em São Paulo data de 26 de fevereiro. Nessa data, a Covid-19 já havia matado mais de 2.700 pessoas ao redor do mundo e já sabia que essa era uma doença sem cura e sem vacina. E o alto potencial de contágio do vírus também já era conhecido. Aquele caso do cruzeiro Diamond Princess, que foi quarentenado no Japão, foi manchete no mundo todo, inclusive aqui na CNN. O navio transportava 3.700 passageiros e tripulantes e desses, 712 contraíram o vírus a bordo. Isso dá mais ou menos 20%. 10 deles, infelizmente, vieram a óbito. Além disso, o Ministério da Saúde do governo federal já havia decretado emergência de saúde pública e o Congresso Nacional já havia aprovado a lei da pandemia sancionada pelo presidente da República. Então, desde fevereiro, tanto o prefeito quanto o governador sabiam sim dos riscos da Covid-19 e tinham ciência de que ela já havia chegado a São Paulo. Ainda assim, de forma imprudente, de forma inconsequente, eles autorizaram a manutenção do calendário oficial do Carnaval paulistano, que se estendeu aí até 1º de março. Então, segundo os dados oficiais que eu levantei aqui, num período de 2 semanas, o Carnaval reuniu 15 milhões de pessoas nas ruas, em mais de 650 blocos. Haja aglomeração. E é importante lembrar o que diziam à época as autoridades médicas ligadas ao tucanato paulista. Antes de contrair a doença e ser medicado aí clandestinamente com hidroxicloroquina, o doutor Davi Wippe, que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus aqui no estado, disse o seguinte, abre aspas, no carnaval nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Vírus gosta de frio e não gosta de calor. E é plausível que o clima seja um fator relevante para o desempenho do vírus, mas jamais a ponto de neutralizar uma das maiores aglomerações do mundo. E a gente sabe muito bem o que rola no carnaval. Bom, naquela ocasião, o governador assegurou à imprensa que não havia motivo para interrupção de eventos. E depois, a Secretaria da Cultura emitiu uma nota estimando a receita do carnaval em 2 bilhões de reais. E, de fato, são números impressionantes. Mas, para efeito de comparação, só a queda de 20% na arrecadação de ICMS nesse mês de abril já supera 2,3 bilhões de reais. O déficit projetado para o trimestre, então abril, maio e junho, é de 10 bilhões de reais. E o custo de ações de combate à pandemia, previsto pela própria Secretaria da Saúde, é da ordem aí de 1,2 bilhão de reais. Se eu não tivesse compromisso com a verdade, eu diria aqui que o carnaval saiu caro e é um dos maiores responsáveis por milhares e milhares de mortes. Mas a realidade é que a estrutura médica e hospitalar de São Paulo fez frente a essa irresponsabilidade do nosso prefeito e do nosso governador. O sistema de saúde, que inclui leitos públicos e leitos privados, que podem ser usados por pacientes do SUS, não colapsou e dificilmente vai colapsar, porque aqui em São Paulo os hospitais particulares não estão lotados e o número de óbitos está estabilizado, isso com isolamento social inferior a 50%. Então, nessa primeira fala, eu tratei da negligência, da irresponsabilidade de autorizar o carnaval em plena situação de emergência de saúde pública, sabendo que um vírus altamente infectante, sem cura nem vacina, havia chegado na cidade. Ao longo do debate, eu pretendo criticar outras políticas públicas, incluindo aí o fechamento de vias, o mega rodízio, a antecipação de feriados e o lockdown que se desenha como uma tragédia anunciada. Obrigada, Caio. Então, as suas primeiras considerações agora, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Hoje é um dia especialmente triste. Se não bastassem os milhões de infectados e as centenas de milhares de mortes no mundo inteiro, a violência tirou ontem mais uma vida. O menino João Pedro de Matos Pinto, de apenas 14 anos, foi assassinado numa operação conjunta das polícias do Complexo do Salgueiro, na cidade do Rio de Janeiro. João Pedro é mais uma das milhares
de inocentes vítimas de um sistema de segurança pública ineficaz e de uma política de combate à criminalidade que não vem dando certo há anos. Minha solidariedade à família desse jovem e de outros tantos jovens inocentes que perderam suas vidas cedo demais. A pergunta do primeiro tema do debate de hoje é se a maior cidade do país, São Paulo, está errando no combate à pandemia. Não, São Paulo não errou, mas podia ter feito mais. Na verdade, se São Paulo não tivesse feito nada, estudos confirmam que teríamos 30 mil mortes a mais do que temos agora. Apesar do isolamento na cidade não ser ideal, e ele está longe de não estar sendo respeitado pela população, já que a média de 50% de isolamento significa que mais de 6 milhões de paulistanos e paulistanas estão ficando em casa. Portanto, as medidas implementadas pela cidade essa que ainda tem dezenas de serviços essenciais funcionando, como lotéricas, oficinas mecânicas, serviços médicos e dentários, lavanderias, sistemas de delivery em restaurantes, supermercados, pet shops, só para citar alguns, geraram sim um efeito positivo na exponencial taxa de contágio do vírus. Vejam que mesmo com vários serviços funcionando e com uma taxa de isolamento longe da ideal, ainda temos um sistema de saúde, apesar de com alto número de ocupações de leito, principalmente em UTI, relativamente rígido. Isso deve-se sim às medidas tomadas pela cidade de São Paulo. Cidades muito mais ricas e desenvolvidas do que São Paulo tiveram um impacto muito maior, tanto na economia quanto no sistema de saúde e no número de mortos. Voltando ao tema da rede hospitalar, no começo da pandemia, São Paulo tinha 507 leitos de UTI disponíveis. A cidade acrescentou, nesses últimos 2 meses, mais 860 leitos e pretende acrescentar ainda, em breve, novos 840 leitos. Para finalizar, vamos pensar da seguinte forma. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Enfrenta, infelizmente, graves problemas básicos de saneamento, de moradia, de segurança e de locomoção. E mesmo com essas características nada elogiosas, vem conseguindo um resultado que precisa melhorar muito, mas um resultado menos trágico do que algumas previsões foram feitas. Vamos então ao debate. Caio e Augusto, por favor. Bom, eu acho muito pouco científico a gente fazer previsão de mortes no futuro do pretérito. Então, falar que haveria 30 mil mortes ser mais um achismo, especialmente quando a gente teve aí alguns estudos, e aqui tratamos de novo daqueles derivados, né, das pesquisas do Imperial College, que apontavam que no caso de mitigação, né, e não supressão de contato social, mas mitigação de contato social, com 60% no caso de grupo de risco dos idosos e 40% da população normal, que é muito similar à realidade que a gente observa aqui em São Paulo, né, com isolamento social oscilando entre 45% e 48%, a gente teria aí o potencial de 529 mil mortes no Brasil. A gente viu que esse era um estudo de fato alarmista e essas previsões não se confirmaram. Eu falei que eu ia criticar algumas outras políticas públicas e uma delas diz respeito ao nosso debate de ontem, né? Então, a fala intempestiva e incorreta, inapropriada do secretário da Saúde aqui do município de São Paulo, dizendo que o nosso sistema está à beira do colapso, quando o que a gente verifica é exatamente o oposto. E por que eu digo isso? Porque é economicamente viável, né, tanto para o Estado quanto para a Prefeitura, alugar leitos de hospitais particulares. A gente já colocou aqui que isso foi feito de forma tardia e incipiente pela Prefeitura de São Paulo, anunciando parceria aí com 11 hospitais privados, mas que havia pelo menos mais 200 outras instituições privadas de saúde, entre elas 122 que se reportavam diretamente à Prefeitura, dando aí o índice de leitos de UTI disponibilizados. A gente falou que nesse primeiro contrato entre a Prefeitura, o valor da diária de uma UTI era de R$ 2.100, o que é perfeitamente acessível. Quando você compara o custo de um hospital de campanha, né, uma gestão de 4 meses, com o custo dessas diárias, seria possível cuidar de mais de 2.300 pacientes, né, isso com internação de UTI por hospital de campanha, e aqui na capital a gente está falando de pelo menos 3. Né? Outra coisa, ainda que não houvesse um acordo, né, entre o poder público e o setor privado, a lei da pandemia, ela faculta as autoridades,
né, obrigar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas a prestarem serviços e fornecerem produtos, né, obviamente, mediante pagamento de indenização posterior. Eles falam, o termo, inclusive, é indenização justa. Claro, isso é muito genérico, mas é o que está na lei. E aqui na capital, a quantidade de leitos de UTI por 100 mil habitantes é maior do que em qualquer país desenvolvido do mundo. Tá? Inclusive, por exemplo, a Alemanha, né, que tem 29 leitos de UTI. Se a cidade de São Paulo fosse um país, né, eu já disse isso aqui ontem, a gente teria 40 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Então, condicionar o lockdown ao isolamento social é uma imprecisão, porque o isolamento social ele não é um fim em si mesmo. Certo? Ele serve ao propósito de evitar o contágio, que, por sua vez, serve ao propósito de diminuir a quantidade de internações. Agora, se o sistema de saúde comporta essas internações, para que a gente vai penalizar a economia? E aqui eu queria trazer só alguns dados de impacto econômico da paralisação que eu não havia trazido ainda para o espectador da CNN. A gente tem mais ou menos, num PIB de mais de 7 trilhões, 21% desse valor, desse PIB, é em impostos federais, né? Já falamos desse número aqui, 1 trilhão 560 bilhões de reais. Bom, o governo já fez a projeção de queda no PIB de 20 milhões, queda nominal de 20 bilhões por semana. Então dá aí 90 bilhões por mês, certo? Isso em impostos federais equivale a mais de 19 bilhões. E desses, praticamente 7, né, 6,92, vem aqui de São Paulo, que corresponde a 36% da arrecadação federal. Então, vocês percebam o efeito cascata de uma paralisação severa como essa prejudica muito o orçamento público. E só para fechar o meu comentário aí a esse respeito, aqui eu estou simplesmente repercutindo uma ideia óbvia, ventilada já desde abril pelo próprio diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o senhor Tedros Adhanom, né? Ele reconheceu que o distanciamento físico é, abre aspas, quase impossível em países pobres, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Imagina falar em isolamento social numa comunidade. Né? E ele disse o seguinte, as autoridades, abre aspas, devem considerar que em alguns países e comunidades as ordens para ficar em casa podem não ser práticas e até causar danos. E ele segue, milhões de pessoas em todo o mundo precisam trabalhar todos os dias para conseguir colocar um prato na mesa e não podem ficar em casa durante muito tempo e sem assistência. Portanto, numa situação em que o sistema de saúde da região não está colapsado, é um desserviço manter as pessoas trancafiadas em casa, impossibilitadas de trabalhar, porque o custo a curto e médio prazo disso pode ser terrível pelo aumento do desemprego, pela pauperização e pela perda de capacidade de investimento público na saúde pública, especialmente num país como é o caso do Brasil, em que a maioria das pessoas é atendida pelo SUS. Bom, vamos começar pelo sistema de saúde. Tem que voltar um pouco do tema que a gente discutiu ontem, até porque eu fiz uma extensa pesquisa hoje e eu trago números absolutamente diferentes das informações e das afirmações que eu acabei de ouvir, de que o sistema de saúde de São Paulo, por ter uma série de leitos de UTI da rede privada disponíveis, estaria longe de colapsar. Então, eu não entendo se a Prefeitura de São Paulo e o governo estão tentando passar uma imagem que não seja verdadeira, qual seria a intenção. Aí, na verdade, eu fui pesquisar e trago a informação aqui de que essa informação é verdadeira, ao contrário do que foi afirmado aqui. Então, vamos falar especificamente sobre duas taxas de ocupação. A primeira que é a taxa de ocupação das UTIs municipais. Eu estou falando agora especificamente da cidade de São Paulo. A taxa de ocupação é de acima de 80%. Ontem foi de 89%, hoje 82%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no sistema privado, como é que funciona essa contabilização? Ela é, digamos assim, espontânea. É feita através de um censo chamado Censo Covid-19, em que essas instituições privadas reportam ao governo do estado e à cidade de São Paulo a situação de seus leitos. Nem todas as instituições reportam esses dados ao governo do estado de São Paulo. Mas o que me chamou bastante atenção foram números divulgados por hospitais ligados a um plano de saúde, várias vezes citados aqui no programa, que não condizem com a realidade que foi trazida aqui. Eu vou citar.
Hospital Santa Maggiore da Moca informou ao governo do estado que tem 93% dos seus leitos de enfermaria ocupados e 100% dos seus leitos de UTI. Hospital Santa Maggiore Higienópolis, 93% também de enfermaria e 100% de UTI. E Santa Maggiore Paraíso, 96% de enfermaria e uma situação um pouco melhor nos leitos de UTI, 77%. Aqui há apenas uma dúvida, mas essa dúvida eu não tenho como esclarecer porque eu não sou dono desse hospital e não conheço o dono do hospital também. Se são os leitos divulgados especificamente para a Covid ou se são leitos de UTI em geral. Mas o fato é que esses números divulgados por essas instituições privadas retratam sim uma taxa de ocupação de 100% nas UTIs. O que vai exatamente na linha do informado pelo município de São Paulo, através do seu secretário de saúde, e do governo de São Paulo, que eu acho que seriam, no mínimo, pouco prudentes de divulgar em entrevistas coletivas números que não tivessem baseados na realidade que eles recebem. Então, o sistema de saúde de São Paulo, sim, está colapsando e por isso que precisamos manter, de certa forma, ainda que alternativamente ao confinamento total, uma série de medidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos voltar a falar um pouquinho de um tema que a gente já discutiu tanto aqui, que é o impacto econômico do isolamento. Mas eu vou tentar agora pegar um gancho na fala do meu debatedor. Vamos falar de carnaval. O carnaval no Brasil, esse ano, foi 21 de fevereiro, foi sexta-feira de carnaval. O primeiro caso de Covid foi dia 26 de fevereiro. Então, nós tivemos o primeiro caso confirmado no Brasil 5 dias depois do início do carnaval. O primeiro caso de transmissão comunitária no Brasil foi dia 12 de março. Obviamente, nós já tínhamos informações de que um vírus da China, muito grave, sem vacina, estava se aproximando. Mas as informações que nós tínhamos naquele momento seriam suficientes para bloquear uma atividade econômica que traz para o país 8 bilhões, trouxe para o país 8 bilhões em receita só no turismo. Na cidade de São Paulo não foi 2 bilhões, foram 3 bi. Então, aqui, vira e mexe, eu escuto a necessária, que eu também entendo como necessária, a reabertura gradual da economia, porque nós precisamos não perder emprego, nós precisamos manter comida na geladeira do brasileiro, nós precisamos manter micro e pequenas empresas, mas está se abrindo mão, quando nós ainda tínhamos apenas uma vaga noção de um vírus muito grave na China, abrindo mão de 8 bilhões de arrecadação? Eu acho esse raciocínio, com o devido respeito, sem o menor sentido. E agora vamos falar, por último, de achismo. Várias vezes foi citado aqui a possível correlação entre climas quentes e não propagação do vírus. Obviamente, eu já disse isso aqui centenas de vezes, o estudo do vírus é absolutamente dinâmico, novos estudos estão surgindo. E apareceu um estudo bastante interessante da Universidade do Canadá, que praticamente colocou um ponto final nessa correlação. Esse estudo afirma que não há, neste momento, nenhum indicativo científico apto a afirmar que clima tem alguma relação com a diminuição da taxa de contágio. O único indicativo, ainda incipiente, diz o estudo, é em relação à umidade. Não calor e frio, mas apenas umidade, e ainda é um dado bastante incipiente. Espero que surjam novos estudos ao longo dos próximos meses para a gente ter maior noção dessa relação. Mas nós já olhamos, por exemplo, cidades quentes e úmidas aqui do Brasil com uma situação bastante delicada. E, para terminar, maior achismo, desculpe, é dizer que o lockdown, por exemplo, feito em 20 países dos 24 mais afetados pelo coronavírus, não foi feito com base em estudos científicos. Eu acho que este é o grande achismo. A gente tem que pegar os exemplos que foram, de certa forma, positivos e aplicar, obviamente, se adequando às nossas realidades, o que for necessário. A cidade de São Paulo, e hoje o tema é especificamente a cidade de São Paulo, está tentando evitar, junto com o governo do estado, a adoção da medida mais grave, que é o confinamento total. Se está dando certo ou se não está dando certo, a gente vai, infelizmente, saber, foi o que eu disse ontem, daqui a algumas semanas. Mas a gente vai debater isso ainda. Dados do que já foi feito no passado, na cidade de São Paulo, trouxeram, sim, um resultado positivo.